Tá uma nojeira a casa, né? Afinal, pô, não tinha nenhuma mulher pra limpar. Naquela época a gente tá falando. E pois é, galera, a crítica do Peter Jordan, do Ei Nerd, está no ar e nós vamos conferir aqui, analisar o que ele disse. E é claro que eu vou deixar a minha opinião, os meus comentários, porque vocês sabem, né, que neste último mês esse canal ficou cheio das polêmicas envolvendo o Peter Jordan, a Liga Nerdola, da qual eu considero que eu faço parte, não é mesmo? E também de várias opiniões diferentes dentro da própria Liga, né? Opiniões divergentes, cada um achando uma coisa, falando sobre o Capitão América Sam Wilson, é lacração, não é? Enfim, esse debate que a gente tá aí repercutindo, né, durante esse mês, e inclusive as proporções foram tão grandes que até o Rogério Vilela decidiu levar, né, a galera Nerdola para conversar sobre isso com o pessoal, para fazer um contraponto, enfim. E aí agora a gente precisa falar da opinião do Peter, galera, porque, pois é, ele falou sim, com todas as letras, que é lacração e que a obra original foi mudada em detrimento das pautas ideológicas. E aí a gente fica com aquele pensamento, né? E eu aqui falo bem ironicamente, Peter não era lacrola, galera? Como que ele era lacrola e ele fala um negócio desse? Bom, a minha opinião é que o Peter não é lacrola, ele só tem uma opinião diferente, porque dentro da bolha, vamos chamar assim, dentro do lado nerdola, a gente tem nossas divergências entre nós, né? Eu mesmo tenho várias críticas à galera do Linhagem Geek, como vocês sabem, quem acompanha aqui sabe. Eu tenho também minhas divergências do Geek SP, e o Geek SP às vezes concorda com o Linhagem Geek, mas já discordou do Heróis e Mais. Então entende? A gente tá tudo dentro da mesma bolha ali nerdola, vamos chamar assim dos nerds conservadores, mas a gente tem discordâncias entre nós. E como eu falei aqui, vamos ser coerentes, né? Eu sempre critico esse lance, tem gente que não é coerente. E muitas pessoas chamam o Peter de lacrola, e eu não acho que ele é. E eu acho que esse vídeo aqui pode provar que apesar de ele ter certas opiniões, né, e defendendo ali o Sam Wilson e tudo mais, e talvez passando pano na sua opinião, mas lacrola ele não é, porque se ele realmente fosse um lacrola, ele não ia falar o que ele falou nesse vídeo aqui, que eu já assisti, mas eu quero fazer os meus comentários, beleza? Vem comigo, eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Se você ainda não é inscrito aqui e você gosta de filmes, DC, Marvel, quadrinhos, séries, este canal é pra você. E eu quero te convidar a se inscrever. E se você já é um inscrito, eu quero te convidar a ser membro e subir de nível aqui e ter benefícios exclusivos, tá bom? Confere aí depois os planos que você tem para ser membro e dar essa força aqui pro canal, porque além de você financiar o nosso projeto aqui, Conversa de Nerd, para que eu traga cada vez mais vídeos com mais qualidade para vocês, você também vai estar recebendo benefícios exclusivos. É claro, né? It's a win-win, né? Todo mundo sai ganhando, beleza? Então, por favor, seja membro e dê uma força aqui pro canal. E o último recado, pessoal, é que a partir de agora eu vou deixar aqui alguns easter eggs no meu cenário. Será que você consegue perceber? É apenas para os olhares mais atentos, tá bom? Eu quero que depois você comente, é claro, além da sua opinião a respeito de toda essa treta que nós vamos cobrir, eu quero que você também fale se você percebeu ou não os easter eggs do cenário, beleza? Sem mais delongas, bora lá! Branca de Neve é o filme da cultura pop mais politizado desse ano, né? É impossível falar desse filme sem falar das polêmicas e dos temas políticos que esse filme se propõe a abordar e responder. Eu acho que até porque esse filme é basicamente sobre isso, entende? Ele é uma grande carta de repúdio política à animação original de Branca de Neve e os Sete Anões da Disney. Pronto, acabou, né? Aqui ele já cravou pra onde a opinião dele vai. Então já podemos, né, afirmar que ele não é um lacrola, ou que pelo menos em relação a esse filme ele não vai passar pano, né? Você que é um crítico mais ferrinho do Peter, isso a gente tem que concordar, né? Exatamente isso. Então nesse vídeo aqui, a gente vai fazer junto uma análise profunda e com spoilers, né? Das mensagens, temas, incongruências, bizarrices desse novo live action da Branca de Neve e como que ele contrasta muito com todo o conservadorismo e arte da obra clássica, né? É um vídeo mais sério, mais longo, mais complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu vou falar tudo sem papas na língua. Vamos lá. Antes de a gente adentrar agora na doideira que o filme live action se tornou, eu acho que é importante eu destrinchar aqui com vocês os arquétipos originais da Branca de Neve, né? Do início de tudo. E os temas também dessa animação original. A gente tá falando aqui de uma obra de quase um século atrás, cara, né? De 90 anos atrás, se não me engano. Então, porra, a sociedade era outra. As ideias na mente das pessoas eram outras. Só pela época, 1937, a gente já sabe que Branca de Neve e os Sete Anões é uma obra conservadora. Só pela época. Todo o ponto da obra é sobre Branca de Neve ser mais bela e por ser desejada pelo príncipe encantado, entende? A Branca de Neve esse é o core, né? Toda essa questão da beleza e da princesa que a Branca de Neve realmente é. E tem essa questão da história de amor, que foi um do começo das polêmicas, né, que a Rachel Zegler ficou falando, né, inclusive até a Gal, né, a gente vai ver aqui nesse vídeo que tem um trecho, né, que a Gal, né, depois que entrou pra Hollywood, começou a querer dar umas lacradinhas também, né, Gal Gadot, falando, ela não vai ser salva pelo príncipe, né, então a Gal também ajudou na militância. Considerada bela por todas as características femininas dela. O espelho cita as características físicas dela, os lábios, o cabelo, né, a pele branca como a neve, entende? E durante o filme só apresenta... Isso, como eu falei na minha review aqui, isso vem do conto original também, né? Porque o Peter fazendo bico.
Foi mal, não resisti. Isso vem lá do conto original, né? A pele branca como a neve, o cabelo negro como o ébano, né? Que é aquela árvore, aquela madeira. Então, as características físicas tinham um papel importante, né? As outras características femininas comportamentais, né? Ela é gentil, ela é delicada, ela é inofensiva. E ela é tão inofensiva que os animais até não se sentem ameaçados por ela. Percebe isso? Ela quase se funde com a natureza. Ela é tão pura que os animais escolhem ela. A natureza passa a ser como uma extensão da Branca de Neve. Todas essas cenas transmitem a beleza da Branca de Neve através da pureza, da ingenuidade dela. E ela também faz serviços domésticos, né? Tem instintos maternos. Quando ela chega na casa dos 7 anões, ela vê 7 cadeirinhas ali e ela acha que ali são 7 cadeirinhas de criancinhas órfãs, entende? Que foi o que eu comentei com vocês, né? Nesse filme novo não tem isso. E o Peter também falou, depois eu vi no vídeo dele, tá todo mundo percebendo isso, né? Ela não limpa, ela pega na vassoura uma vez, mostra como faz, e aí ela lidera, porque como minha esposa disse, né? Nossa, super realista isso, né? A vida é realmente assim, né? Tipo, tá comunicando uma coisa completamente absurda, né? É aquela coisinha clássica, né? De quem quer mudar o mundo ditando regras, né? Cagando regras pros outros e falando o que tá de errado com o mundo, mas a pessoa não arruma a própria cama, não é verdade? Tem aquela frase, né? Você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama, né? Mas não, as pessoas lá do arzinho condicionado delas, né? A esquerdinha caviar, aquela coisinha tal, aquele pessoal consciente, né? É o que essa Branca de Neve está encarnando. Embora, como eu falei, o filme tem sim seus pontos positivos e eu gostei de várias coisas. Só que essas mudanças realmente são gritantes, né? Não tem nada a ver com o clássico. Então, e aqui o Peter tá apontando isso. O Peter não tá passando pano, hein, galera? Vamos ser justos, hein? Por favor. E a casa tá completamente bagunçada, tá uma nojeira a casa, né? Afinal, pô, não tinha nenhuma mulher pra limpar. Naquela época, a gente tá falando, entende? Essa era a perspectiva da época. Tanto é Aqui ele tentou dar uma justificada, né, galera? Não tinha nenhuma mulher pra limpar naquela época. Calma lá. tá uma nojeira a casa, né? Afinal, pô, não tinha nenhuma mulher pra limpar. Naquela época, a gente tá falando. Peter tá com medo de ser cancelado, né? Essa era a perspectiva da época. Tanto é que a própria Branca de Neve conclui... Mas né, pessoal, vamos ser sinceros também, né? A gente não pode ser imbecil ao ponto de achar que serviço doméstico é só coisa de mulher, né? Só um ponto curioso, pessoal, é que lá no conto original dos irmãos Grimm, os anões não são relaxados, né? A casa deles é bem organizada. Mas a Disney acrescentou, né? A Disney, lá de 1937, né? Fez essa obra com grandes adaptações e eu falei muito disso na minha review. Depois, se você não viu, eu vou deixar no final do vídeo aí minha review com spoilers. Mas realmente tem várias mudanças que eles fizeram do conto original, até porque tem umas coisas bem bizarras lá no conto dos irmãos Grimm. A Disney é uma empresa, né, de infantil, né? Então eles fizeram várias alterações. Mas tem essa questão, lá eles não são relaxados. A casa não tá bagunçada, né? Mas foi uma coisa boa que a Disney acrescentou, que ficou muito bacana e marcou, né? Tá no imaginário de muita gente. Tanto é que a própria Branca de Neve conclui pela bagunça que tá ali, que moram 7 crianças sem mãe. E a ideia dela é que se ela assumisse a função da mãe da casa, se ela limpasse a casa, ela poderia viver ali. Ela pensou isso? E ela nunca planejou ter uma ambição maior. Ela aceita a função ali de ser dona de casa pros anões. Inclusive, quando a bruxa chega, a Branca de Neve, né, tá cozinhando, né, tá fazendo torta, enquanto os anões saíram pra trabalhar nas minas. Aliás, falando da bruxa... Tá vendo? É aquela coisa, isso é impensável, né? Na cabeça da Disney Modernex pra Frentex... Progressistex, isso é impensável, né? Que em 2025 eu vou colocar uma mulher limpando a casa, vocês estão malucos? Beleza, pessoal, então aqui são comentários gerais sobre a introdução que o Peter faz a respeito da Branca de Neve original, né? Eu não vou falar de tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, não é a minha intenção. Eu quero que a gente preste atenção nas coisas que ele falou do live action e como a adaptação mudou completamente e como isso é impactante no sentido negativo da palavra, né? Você vai perceber que todas as mensagens dessa obra vão contra tudo que ideologias mais modernas, como por exemplo o feminismo, pregam sobre beleza, sobre o papel da mulher, sobre a figura da mulher. Então assim, a gente tem quase duas... E aqui, pessoal, o Peter deu nome aos bois, falou o feminismo, ideologias modernas. Tudo aquilo lá da animação original vai contra o que o feminismo prega. Não tem como você olhar pra ele e falar que ele é um lacrola, né, galera? O que eu falei no começo do vídeo, a gente pode discordar de uma opinião ou outra, mas lacrola não é. Décadas de uma ascensão enorme, cara, de feminismo no mainstream. Quantas produções dos últimos 10 anos, quase 15 anos, a gente não tá vendo aí representando a mulher como forte, como empoderada, entende? Como alguém que não necessita de validação dos homens. A mulher independente, líder, guerreira. O cinema... A Emily Blunt, inclusive, reclamou, né? Ela, por vezes, ia pegar lá um roteiro e a personagem era sempre assim, e ela não gosta disso, né? Porque as mulheres são muito mais complexas do que isso, né? Mas parece que Hollywood se curvou ao padrão feminista e quer fazer mulheres fortes que não dependam de homens, mulheres lutadoras e tal, quando a gente tem camadas, né? E não só camada, mas a famosa diversidade, né? Existem vários tipos de mulheres. Existem essas que são assim, mas também existem as mulheres conservadoras. A minha esposa mesmo é uma mulher conservadora. Conheço um monte de mulheres que são conservadoras e que não querem ter o protagonismo, né? Não querem ser guerreiras nem nada, entendeu? E
infelizmente, né, Hollywood como um todo, e a Disney não tá fora disso, se curvou a isso, né? Não, a mulher, ela jamais pode depender de um homem. Embora, né, senhorita Branca de Neve, foi o príncipe, que não é príncipe nesse filme, o ladrão tomou uma flechada por você, né? Aí o macho bem que serviu, né? Ela também vem tentando desassociar, entende? A figura da mulher da figura de mãe, de dona de casa, de donzela inocente em defesa que fica lá em perigo. O cinema tem feito isso pra caramba. Todos esses, digamos, tropos clássicos que o feminismo e o progressismo sempre combateu, são as características centrais da animação clássica da Branca de Neve e os Sete Anões. Pode ver. É por isso que você via as entrevistas da Gal Gadot e da Rachel Zegler, e elas faziam questão de deixar claro uma espécie de repúdio pela obra clássica, né? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Mano, isso é tão ridículo em tantos níveis, galera. E vai ser bom. Vai ser, embora tenha coisas boas, mas vai ser bom eles tomarem essa paulada de flop, né? De queda de bilheteria e de rejeição do público e da crítica também, porque o negócio ficou tão feio que nem a crítica tá passando um pano, igual eles passaram pra She-Hulk, né? E vai ser bom, cara, vai ser bom pra elas, porque elas estão falando aqui com uma convicção, né? Com o peito estufado, assim, ela não vai ser salva pelo príncipe, né? Ó, Rachel Zegler, não estamos mais em 1937. E aí quando vem, toma, rejeição do público, não queremos essa Branca de Neve lacrola, essa Branca de Neve feminista, essa Branca de Neve que não é branca. Entendeu? Cara, é isso. E tipo assim, querem fazer uma princesa guerreira? Mano, show de bola. Faz uma princesa guerreira que mano, que, sei lá, arranca a cabeça da rainha na espada, entendeu? Desce a porrada nos guerreiros lá, enche a mão de sangue. Faz uma princesa assim, não tem problema nenhum. Mas esta não é a Branca de Neve. Nem nenhuma das princesas clássicas. E aí toma aí, ó, a bigorna da realidade, como alguns dizem, caiu na cabeça dessas duas aí. E vai ser lindo de ver a mudança de rota, né? A correção de rota da Disney. Aquele tipo de coisa que a gente já viu, a gente sabe das entrevistas da Rachel Zegler, né? Então a gente já sabia que o intuito desse live action era o de corrigir a obra original. Não? Ó, tá vendo? Isso aqui que o Peter falou, cara. O intuito dessa obra agora era corrigir a obra original. Que audácia, né? Que presunção. Pô, você se procura consertar uma das obras mais clássicas e amadas de todos os tempos. Cara, isso é ousado, né? Os caras têm que ser corajosos. É uma pretensão maluca. Eles realmente tinham que fazer um filme perfeito pra isso dar certo. A gente tá falando, galera, de uma obra de arte do Walt Disney, dirigida pelo David Hand, cheio de gente talentosa na produção, né? O Hampton Lusk, Fred Moore, o Graham Netwick, só cara fera na animação. Frank Churchill, Lyd Harlan, né? Tudo na trilha sonora. As músicas daquele filme são icônicas até hoje. Até a bailarina, a Champion, né? Que serviu de modelo pros movimentos delicados da Branca de Neve. Então, cara, a gente tá falando de... Isso é muito importante, né? Que o Peter trouxe aqui, porque não é só, ela é uma princesa clássica, igual uma Cinderela da vida, que inclusive é o live action mais elogiado, né? Até hoje. Mas ela é a princesa da Disney, né? É a animação que deu certo. Então, os caras quererem mudar isso é um tiro no pé, é loucura. Porque eu falo, as melhores partes do filme são aquelas que respeitam a obra original. E por mais que tenha ali cenas que são adicionadas, que são novas, que não estão no clássico, mas elas não fogem da essência da personagem. Por exemplo, uma coisa que eu gostei pra caramba, que eu conversei aqui com vocês, é esse relacionamento que ela tem com o Dunga e quando ela ensina ele a assobiar. Pô, foi legal pra caramba, porque essa é a personagem da Branca de Neve, né? Ela é doce, ela é meiga, e ela tem amor pra dar, entendeu? E ela vê ali o Dunga passando por aquela situação. E isso foi genial. Por que eles não fizeram essas outras coisas também dentro da trama, né? Tipo, pra modernizar e atualizar e acrescentar coisas, mas sem fugir do que a princesa é, do que a história é. Não, né? É isso que é woke. Você entendeu agora, Miguel Loquio, o que é woke? Se não entendeu ainda, eu vou desenhar pra você, tá bom? E pra piorar, o filme é ruim. Tanto como filme, como argumento pros temas que ele se propõe a consertar. Então, no fim das contas, o filme é uma carta de repúdio de animação original. Só com um detalhe a mais, ok? É uma carta de repúdio ruim, mal escrita. A gente já começa pelas escalações, né? Depois que o Peter Dinklage criticou a Disney no podcast por estarem fazendo live action da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Dizendo que aquele filme é um insulto e retrógrado, com estereótipos preconceituosos contra pessoas com nanismo, a Disney comprou o barulho. Okay? A Latino actress as Snow White, but you're still telling the story of Snow White, yeah. Seven Dwarfs. Sure. Take a step back and look at what you're doing there. Nossa, né? Você falou assim, olha o que vocês estão fazendo, né? Take a step back. Né, dá um passo pra trás aí, dá uma olhada. E aí, meu irmão? O que você tá falando? Você acha que você manda em todo mundo? Ah, se liga aí, ô Peter Dinklage. I know. That makes no sense to me. You're progressive in one way, but you're still making that backward story. História retrógrada. Ah, vá tomar banho. Seven dwarves living in a cave together. What the are you doing, man? Tanto que o filme só se chama Branca de Neve, dobrada aposta. Não tem e os Sete Anões no título, como na animação de... Cara, eu nem tinha me tocado nisso. Até eu acho que foi quando eu fui comprar os ingressos, né? Que eu falei, opa, peraí, nossa, realmente eles estão chamando de Branca de Neve, né? Não tem? E os Sete Anões. O clássico é, né, Branca de Neve e os Sete Anões. Pra ver o nível que chegou, né, a lacração da galera. Só porque o Peter Dinklage deu pitaquinho, né? Ridículo, né? É o que eu falo, a Disney tá se curvando. Já se curvou há muito tempo, né?
ou deixou a galera se infiltrar, sei lá que porcaria aconteceu. Nesse live action, os anões, cara, são criaturas mágicas de CGI, na verdade, nem são anões. Em nenhum momento do filme, os 7 anões são chamados de anões, cara. Olha isso. Cara, eu não tinha percebido isso. E é verdade, né? Eles não são chamados de anões. Esse caminho que a Disney tomou deixou algumas pessoas irritadas. Especialmente alguns atores com nanismo, né? O Dylan Poston, por exemplo, cara, deu uma entrevista irritado com o que o Peter Dinklage falou, dizendo que ninguém elegeu ele como representante supremo das pessoas com nanismo. E ainda disse... Aê, toma essa, Peter Dinklage. Fica aí no seu quadrado, tá bom? Para de achar que você representa todos os anões só porque você é o anão mais bem pago de Hollywood, né? Você não representa todos os nossos amigos anões, não. Beleza? Papéis como esse foram feitos justamente pra pessoas como ele. Ele não tá certo, velho. Você parar pra pensar, realmente, era a oportunidade de se trazer, Exato. de se fazer inclusão de forma totalmente orgânica. Era uma Cara, coisa é isso. É isso. Inclusão totalmente orgânica. Eles falam tanto de inclusão, né? Mas é quando você tem a oportunidade de colocar 7, não só 7 atores anões, a Disney vai lá e faz essa palhaçada, né, cara? E na minha opinião, galera, os anões ficaram legais, né? Eles respeitam o clássico, mas facilmente poderiam ter sido atores anões mesmo. Assim como a gente tem um lá, né, no meio das antigas 7 criaturas mágicas. Era uma situação perfeita pra dar destaque pra 7 atores com nanismo, que provavelmente teriam pouquíssimas oportunidades em Hollywood em toda a carreira deles. Em papéis onde cada um teria o seu carisma próprio, personalidade própria. Tá vendo? Seria... Cara, seria uma oportunidade de ouro, assim, pra colocar 7 atores anões pra brilharem. Por isso que eu brinquei aqui, eu tenho a teoria da conspiração de que o Peter Dinklage quer ser o único anão bem pago de Hollywood. Porque, né, com certeza outros atores brilhariam. Assim como o ator anão que tá ali, né, no meio das 7 criaturas. Nos 7 ladrões, né? Vamos chamar de 7 ladrões. E não aconteceu, né? Olha só, hein? Parabéns, hein, Peter Dinklage. Você que fica aí fazendo mimimi por causa da minoria, né? Em defesa, né, da comunidade excluída dos anões, você acabou com o emprego dos caras, seu maluco. Era uma oportunidade para 7 pessoas com nanismo ganharem um reconhecimento por personagens marcantes da cultura pop. O Mestre, o Dengoso, o Soneca, Tim, Feliz, Dunga, Zangado, todos são personagens marcantes e únicos, cara. Olha a oportunidade que eles perderam. Então ficou aquela impressão de que o politicamente correto causou exclusão ao invés de inclusão. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? E aqui o Peter tá batendo no politicamente correto. Entendeu? Como que a gente chama o Peter de lacrola, galera? Não tem como, velho. E vocês sabem aqui que eu não tô querendo agradar ninguém, né? Vocês sabem aqui que eu sou xingado por nerdolas, eu sou xingado por lacrolas, embora eu seja um nerdola, né? Assumidamente nerdola. Mas é só eu ter uma opinião um pouquinho diferente, a galera já vem aí, né? Então assim, a minha opinião é o que eu acho, acabou, né? Não tô querendo agradar ninguém, eu falo o que eu penso e acabou. Então, inclusive eu tava elogiando outro dia o Pablo, né? Do 4 Coisas que tava lá no debate do Vilela, que é um cara assumidamente de esquerda. Ele até respondeu o vídeo, a gente conversou no Instagram também. E é assim, galera, entendeu? Vamos ser transparentes. E de preferência não vamos ser histéricos, né? E o mesmo vai para a própria escalação da Rachel Zegler como Branca de Neve. A gente provavelmente considerou que seria errado reforçar um padrão de beleza idealizado, né? Ou até mesmo um padrão de beleza branco como o desenho original fazia, ressaltando a cor da Branca de Neve como... Que é uma coisa tosca, né? É uma coisa completamente tosca. Se você não quer tratar dessa pauta, então não trate da Branca de Neve. Vai lá e faça uma outra história, uma outra princesa, né? O Firmino Cortada, que é um cara que eu gosto muito, ele falou isso, né? Inclusive foi o primeiro vídeo dele, né? Que ele tava repercutindo agora, depois de anos que ele tá aí produzindo conteúdo e bateu 1 milhão, inclusive, parabéns, Firmino. Ele fala isso, né? Que a Disney quer fazer justiça social em todos os filmes dela. E isso é uma coisa maluca, pessoal. Por isso que naquele debate lá, o Loquia e também o próprio Pablo e o Luiz Celari não entenderam, mas a ideologia está acima do dinheiro, pessoal, porque a Disney sabia que uma princesa clássica sendo repaginada com princípios woke, isso não ia vender. Então a ideologia está sim acima do dinheiro, entendeu? E infelizmente os caras fizeram isso, é uma verdade. Os caras podem não aceitar, mas é o que está acontecendo, né? Parece que agora eles estão, né, cansando de tomar paulada e crítica, né? Porque por mais que tenha a questão da ideologia acima do dinheiro, mas uma hora o dinheiro acaba, né? E também não é só uma questão do dinheiro, né? A questão da reputação, né? Os caras estão destruindo. Pensou, qualquer coisa que você produz não entra dinheiro e você não tem nem o aplauso da crítica, que é o que está acontecendo aqui com Branca de Neve. Ideal de beleza, né? Então o que eles fizeram? Escalaram uma atriz latina pro papel e deram uma conotação diferente no roteiro, no nome Branca de Neve, né? Não teria nada a ver, quiseram dizer que Branca de Neve não teria nada a ver com a pele dela. Só que ao mesmo tempo, o espelho em nenhum momento reforça a beleza física da Rachel Zegler, pelo contrário. Ele até diz que a beleza da rainha é superficial, enquanto a da Rachel Zegler é interior. É isso, cara. Praticamente chama ela de feia, pô. A beleza é interior. Se alguém virar pra você e falar que a beleza de fulano é superficial, mas a sua é interior, você vai tratar isso como elogio, sério, cara? Então tu vai considerar que a pessoa te chamou de feia na cara dura. Então, só que eu não tinha pensado dessa maneira, eu achei tosco, né? Eles falarem, é a beleza interior, mas é uma verdade, né? Eu não tinha pensado. Fica contraditório, né? E meio que dá a entender isso mesmo. Tá te chamando de feia, meu, que importa é a beleza interior. Pô. Então te chamando de feio. Então assim, se a ideia era mexer com a concepção do padrão de beleza, esquece. Nem isso o filme faz, ok? O filme não toca nesse tema. Ele só joga isso pro espaço e assim, cara, todo mundo aqui vive no mesmo mundo, entende? A gente sabe como autoimagem, autoestima, beleza, é um toque importantíssimo pra todas as mulheres. E esse era o filme pra justamente abordar esse tema. É isso que o pessoal woke não entende, né?
Eles querem falar que uma pauta é verdade, mas é uma coisa que representa a ideia deles, e não a maioria das pessoas, né? A maior parte das pessoas não se identificam com essas pautas, e principalmente com palestrinha. Logo de cara, já nas escalações, nos papéis, você vê várias tentativas de mensagens que na prática não dizem nada. É como se o filme estivesse tentando falar de diversos temas progressistas, mas, cara, no final das contas, ele não tá dizendo nada. Aliás, muitas vezes ele tenta passar mais oposta do que queriam passar. Exatamente, porque o filme ele quer falar dessas coisas que não tem nada a ver com Branca de Neve, né? Esse que é o grande problema. Que coisa absurda, né? Façam seus próprios filmes, suas próprias princesas, né? Suas próprias animações. Vamos ver qual que o público vai aceitar, né? Qual que vai fazer o público se identificar mais. Então, assim, são diversos tiros no pé. Percebe? Eu vejo isso. Um dos grandes tiros no pé é, por exemplo, aquela cena da música Whistle While You Work. Enquanto no original, né, mesmo tendo um tom materno, passando aquela ideia conservadora da mulher como dona de casa, né? Que algumas pessoas podem ver até como retrógrado. Que eu também critiquei aqui, né? Muita gente tá criticando isso, na verdade, porque ela não faz a limpeza, né? A gente tem essa cena dela limpando com os animais antes dos anões chegarem, né? E aí só depois que ela dorme, né? Ela descansa sobre o que está feito. E aqui não. Ela chega, só dorme de boa e depois ela ensina os anões a limpar, né? Ainda assim, aquela cena serve pra... Muito bom, e fica na cabeça, né? A gentileza da Branca de Neve em querer arrumar a casa em troca de dormir lá. A Branca de Neve, ela tinha esse comportamento materno de querer cuidar. Já no filme, a Branca de Neve tá na... Tá vendo? Então o Peter tá reconhecendo isso. Aquela coisa materna, aquela coisa clássica, conservadora, o filme simplesmente abandonou. E isso ficou ruim. Aí você me fala, como que alguém que é uma pessoa lacrola não vai achar isso bom? Uma feminista acha isso maravilhoso. Porque a feminista vê a Branca de Neve limpando a casa? Não, fazendo comida? Não, né? Ela já começa a se coçar. Não tem como chamar o Peter de lacrola, né? Você pode até não concordar, pode achar que ele passa pano pra certas coisas, mas aqui o cara tá batendo a mesma coisa que a gente bate, né? Destruíram vários elementos importantes da personagem clássica pra promover a ideologia woke. Na verdade, treinando os anões, como se eles fossem uma representação da classe trabalhadora, desorganizados, sabe? Brigando entre si. Então ela lidera eles. Isso aqui eu não tinha percebido. É um bom ponto, né? Ela é a líder que vai organizar a classe trabalhadora futuramente, depois, né, como eu abordei aqui na pauta, essa trama política, como eu falei aqui, né, na minha pauta sobre o filme, isso é uma das várias coisas que estragam porque estão mudando a princesa original. Coisas que eles adicionaram dentro da essência ficaram boas, como o relacionamento dela com Dunga. Mas aqui, simplesmente bizarro. Se não varre nada, ela não limpa nada. Ela dá tudo pros anões e coloca eles pra fazerem todo o trabalho, enquanto ela manda neles. A cena inteira, cara, foi reformulada pra mostrar a Branca de Neve como uma líder. Você vê que a pessoa pensou na pauta, entende? Mas ela não pensou na relação humana da coisa. Então é basicamente a Branca de Neve chegando na casa de 7 trabalhadores que tem um trabalho pesado, trabalha em Minas. Os caras são mineradores, cara. Um dos trabalhos mais pesados que existe na face da Terra. Ela chega do nada na casa deles, dorme lá de graça. E ela tá dando ordem pra eles, né? Mas ela não vai lá, né? Na mina fazer o trabalho pesado, né? Ainda sai por aí dando ordens neles. Fazendo eles limparem a própria casa enquanto ela não faz absolutamente nada. É verdade. Você vai falar que isso não é um tiro no pé, cara? É um tiro no pé sim. E eu fui pensando de verdade em como isso foi decidido dentro da Disney, cara. Tipo, sei lá, alguém falou, tipo, a queremos Branca de Neve, né? É um dos nossos maiores clássicos. Vai dar muito dinheiro. Pode outra pessoa responder, ok, né? Mas ela ser branca é problemático. Eu acho que os anões são problemáticos. Ela limpar é problemático. O príncipe é problemático. Todas as cenas são problemáticas. Pô, beleza. Cara, isso aqui é tão, tipo, exageradamente absurdo, mas é exatamente isso que a galera fala. Se você vai no Twitter ler os comentários das pessoas sobre essas pautas, né? Mano, é exatamente isso que a pessoa fala. Então, é uma ironia que é verdadeira, né? É um exagero que é verdadeiro. Acaba nem se tornando um exagero, né? É bem assim mesmo. Então dá pra fazer. Vamos cortar todas as ações da Branca de Neve, tirar o príncipe, tirar os anões, tirar também a Branca de Neve e todo o resto do filme. Não tem como, cara, não dá. Não tem como fazer uma versão live action de um filme que você tá rejeitando tudo dele, pô. De algum momento, cara, você vai ter que abrir mão, cara, de alguma coisa. E assim, eu também não acho que seja nenhum absurdo. E no fim, abriu mão do clássico, né? Esse que é o grande problema. Tá vendo, Rachel? Tá vendo, Gal? Tá vendo aí, Mark Webb? Tá vendo, Disney? Todo mundo envolvido aí, nessa birosca. Bom, não vou falar birosca, que tem coisas boas, eu preciso admitir, tem coisas que eu gostei. Mas no geral, né? Olha o Peter fazendo biquinho de novo. Um filme, pelo menos um, em que a protagonista represente mulheres tradicionais, românticas. Nem toda mulher precisa necessariamente ser um estereótipo da mulher moderna, durona, cara. Porra, mulheres não são assim, não, cara. Exatamente, foi o que eu falei, né? Existe uma diversidade de mulheres, né? E a mulher não é um ser assim e tem que ser assim, e todos os machos são imbecis, idiotas e opressores. Não, né? Tem muito mais camadas a ser exploradas, mas a visão woke é só uma. Essa Branca de Neve aqui, ela é oprimida, entendeu? Uma mulher feliz da vida, amável, né? Uma mulher doce, mas não, na visão progressista, aquela Branca de Neve é fruto de uma sociedade patriarcal opressora. Ao nível, né, dessa galera. Existem mulheres que gostam de ser delicadas. Existem garotos que sonham em ser princesas. Existem, ok? A mulherada pode até me ajudar nos comentários aqui embaixo, se concorda ou discorda de mim. Aí, Peter, minha esposa estava assistindo comigo
a Letícia, e ela falou que concorda com você, tá bom? Então tá respondido. Eu acho que existem mulheres de todos os tipos. Eu acho até que o cinema precisa disso, sabe? Diversidade de personagens, de jeitos. E na minha opinião, seria muito bem-vinda, sabe? Um conto de fadas clássico, clichê. A gente gosta de clichês românticos também, Sim. né? Nem todo filme precisa romper barreiras, entende? E mesmo que fizessem isso, existiam muitos caminhos que podiam ser seguidos. Eu dei exemplos aqui quando eu falei, né, do padrão de beleza, mas poderia, por exemplo, também explorar a própria lore da Branca de Neve. Explorar alguns gaps na história original que não tinham sido preenchidos, como, por exemplo, aquele background do pai da Branca de Neve, né? Quem é o rei. Sim. O próprio desenvolvimento Isso é uma coisa que muita gente elogiou, né? Ficou legal. Porque, de novo, como eu falei, não foge da essência, né? maior da relação da Branca de Neve com o príncipe. Seria maneiro isso, né? Então o filme até faz uns acenos que te fazem pensar que eles vão tocar mais um pouquinho nesses elementos que poderiam deixar a história mais rica, sem sair da essência, sem distorcer o que a animação original apresentou. Trazer um vislumbre da história do pai, entende? Um flerte maior no romance. Mas logo em seguida, já mata esses caminhos também, entende? Em prol da mensagem central do filme, que é, acreditem ou não, guerra de classes. Sim, você não ouviu errado. Os caras Isso aqui, galera, é o problema, né? É o calcanhar de Aquiles. transformaram a Branca de Neve numa história sobre guerra de classes. A Rainha Má é a representação do capitalismo, né? Desde o início do filme tem uma crítica pesada lá sobre o acúmulo de capital. A rainha é cheia de diamantes. Ela tá tropeçando em diamantes naquele castelo, enquanto a população tá morta de fome lá. O príncipe não é um príncipe. É uma coisa que fica muito escancarada, né? Não é uma mensagem sutil, não é uma militância sutil. É uma coisa escancarada ali, né? É isso mesmo aí, entendeu? Estamos criticando aqui o capitalismo. Estamos criticando o acúmulo de capital, né, Felipe Neto? É um ladrão que tá roubando comida e vai ser punido pela rainha. Então até esse ponto aqui do filme, o espelho diz pra rainha que ela é mais bela. Mas a partir do momento que a Branca de Neve vê essa injustiça, ela desperta a consciência social dela, né? E a partir dali, ela se torna mais bela. Então o filme apresenta o exato momento em que a Branca de Neve desperta o Karl Marx dentro dela e passa... Olha aí, pessoal, tá vendo? Tá vendo? Não preciso falar mais nada, né? Não vou repetir mais uma vez. Está claro aqui a crítica do Peter. Despertou o Karl Marx dentro dela. a ser mais bela. Isso realmente acontece no filme, ok? Mesmo que isso seja um furo de roteiro, né? Porque, tipo, se a rainha era tão má, não era pra ela ser vista como bela. Entendeu? Sim. Porque era essa questão de ser bela por coração. Se a Branca de Neve era mais bela por ter um coração melhor, como que a rainha queria matar ela? Um coração melhor. Não tem nem sentido, né? Não tem nem sentido. Tipo, eles quiseram mudar isso e ressignificar, só que com o contexto do próprio filme mesmo, não tem nem nexo, né? Por que a rainha tinha inveja dela, né? São pior ainda. Vai ser mais feia ainda, percebe? Não é possível que não tinha uma pessoa melhor no reino pro espelho mostrar, cara. É verdade. Mas enfim, todo o plot do filme é sobre a Branca de Neve se tornar uma líder de revolução, entende? Uma revolução proletária. Pra quê? Pra junto com os trabalhadores, junto com o povo, fazer um mutirão e corrente. É, e que eu falei pra vocês, né? Desde o começo do filme ela fala, né? Porque meu pai ensinou que o fruto da terra pertence ao povo, né? Aquela coisa bem utópica, comunista, marxista, né? Cara, a mensagem tá ali, Branca de Neve é sobre isso, meu. Entendeu? E ainda no conto original, ela casa com o príncipe, ou seja, os dois vão ser rei e rainha do reino lá, e eles vão viver como monarcas altruístas e ainda se vingam, né, no conto original, da rainha má. Né? E aqui na versão da Disney, pô, um cara amável como ele, respeitoso, cavalheiro como ele, e uma mulher doce daquela, você espera o quê de dois personagens assim? Né? Mas não, isso é muito retrógrado. Né, o Rachel Ziegler, isso aí é 1937. Se tornar rainha. E quando isso rola, o filme diz que houve o reinado do amor. E no final, tá todo mundo vestido de branco lá numa mega festa estranha. Cara, depois de todas as polêmicas recentes, não tem como não olhar uma festa com todo mundo vestido de branco. Ô, galera, isso aqui eu preciso admitir. Realmente, eles vestidos de branco é um pouco estranho assim, mas eu achei da hora a performance musical, galera. Eu achei da hora. Eu preciso admitir, eu vou fazer o quê? Eu achei legal, cara. Entendeu? Ainda tacaram bastante branco pra compensar, né? Essa questão da Rachel Ziegler não ser branca, né? Mas, pô, o número musical é legal. Porém, realmente, né? Essa questão deles estarem ali acaba dando uma bugada assim. E essa associação que o Peter faz aqui é sensacional. Cara, depois de todas as polêmicas recentes, não tem como não olhar uma festa com todo mundo vestido de branco e não associar com as white parties do pedido. Mano, sério. Eu não pensei nisso, cara. Não pensei nisso. O Pablo do Caso Coisa fez uma outra comparação que eu nem vou fazer aqui pra não me cancelarem, né? Mas, realmente, né? Quando ele falou isso, eu falei, nossa, velho, é verdade. Eu vi um meme também na internet comparando, é bizarro, né, cara? Faltou noção ali. Como os caras não viram que isso ia ser estranho, galera? Vocês estão entendendo? Eu acabei de fazer uma série de vídeos das white parties. Os caras fizeram a besteira dela. A menina tá sendo bombardeada com essas polêmicas das festas do Pediri. Vamos lá, voltando aqui pro plot da Revolução. Ficou muito forçado. Tipo, muito forçado mesmo, sabe? Não encaixou nenhum ponto com a história da Branca de Neve, com as características da Branca de Neve. Não encaixou com um clássico do original, entende? Não encaixou. Pra dar um exemplo, vamos lá. O oposto disso seria fazer um live action de Robin Hood, que é o famoso ladrão que rouba dos ricos pra dar pros pobres, né? É o cara que tem o acúmulo de riqueza como inimigo, percebe? O cara tem quem acumula riqueza como inimigo. É o cara que tem muitas das grandes obras dele, pô, é um revolucionário, entende? E botar esse Robin Hood pra ser um gentil homem tradicional da alta classe rica numa história de amor tradicional e conservador. O que tem em Robin Hood nisso, cara? Uma boa comparação, né? Nada. Ficaria forçado. É uma boa comparação. Você pega ali os dois extremos, né? Como você quer encaixar uma ideologia numa outra coisa que não tem nada a ver com essa ideologia. E como fica forçado, né? É uma boa comparação. O que tem a Branca de Neve nesse filme? O que tem de Branca de Neve nesse filme, entende? Nada. Isso cansa. Nada eu ainda acho que não. Só que eu discordo do Peter, eu acho que tem pontos bons sim, né? Como eu falei na minha review,
mas no geral eles descaracterizaram demais a personagem em prol da promoção das ideologias woke. Bom, eu acho que esse filme da Branca de Neve deixa bem claro, né, o que é woke, o que é você fazer uma mensagem e colocar essa mensagem acima da qualidade da história e como você pode destruir personagens tradicionais. Miguel Loquia, eu espero que agora esteja claro pra você, tá bom, amigão? Agora acho que você vai entender o que é ideologia woke. E não só isso, né? Também o posicionamento político do Peter. Porque, como eu digo aqui, a gente precisa analisar tudo e ser coerente e ter muita calma nessa hora. Então esses aqui são os meus comentários, essa é a minha opinião. Quero saber o que você acha. Deixa aí os seus comentários, galera, porque eu curto muito ler a opinião de vocês. Também respondo assim que possível, ou pelo menos deixo um coração. É muito bacana a nossa interação. E aí você comentando aí embaixo, a gente continua a nossa conversa, eu sei o que vocês acham de tudo isso também, tá bom? Lembra você que já é inscrito aqui no canal que você pode ser um membro e receber benefícios exclusivos, além de ser um financiador desse projeto, o Conversa de Nerd. E eu também quero te convidar a comentar aí se você pegou os easter eggs aqui do meu cenário. E aí, pegou? Curtiram? Se vocês curtirem e comentarem aí, eu vou continuar fazendo outros easter eggs durante os vídeos e vai virar o nosso charme aqui do canal, beleza? E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tem um vídeo da Branca de Neve aqui com spoiler, se você não assistiu, confere lá e também deixa a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.